In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amém. Boa noite, a paz de Jesus para vocês que estão nos ouvindo e que estão nos vendo neste vídeo. Nós estamos hoje aqui querendo fazer uma reflexão sobre a problemática hoje que a nossa nação está passando e outras nações também, sobre a questão da homossexualidade. Então existe uma problemática hoje em cima da questão da homossexualidade, e hoje querem colocar como a homossexualidade fosse algo normal, como que se fosse uma coisa normal. E a homossexualidade, ela não tem nada de normal, ela sai dos padrões naturais, e nós estamos vendo aí hoje pessoas que estão aprovando, né, leis onde está querendo colocar essas pessoas como que se fosse algo normal, e a sociedade, a grande maioria da sociedade, ela não aceita isso porque vai contra aquilo que é natural. E nós estamos vendo hoje no Brasil a homossexualidade, no caso, propriamente a militância gay, onde a militância gay tem usado o dinheiro dos órgãos públicos. Então foi investido 11 milhões, o governo investiu 11 milhões para a questão da propaganda da homossexualidade. O Rio de Janeiro foi 2 vezes consecutiva tido como a cidade do orgulho gay, 2 vezes consecutivas. Então nós estamos vendo uma proliferação cada vez mais, e estão se propagando isso. E na verdade a igreja, ela acolhe toda a pessoa que tem problema na sua homossexualidade. A igreja acolhe, a igreja ama, a igreja ela vai trabalhar, né, vai apontar para o céu. Então quando nós falamos da homossexualidade, nós estamos falando principalmente do pecado. Nós estamos denunciando aquilo que está levando a pessoa para um buraco, aquilo que está levando a pessoa para o fundo do poço. A pessoa tem esse livro aqui, A Batalha pela Normalidade Sexual. Esse livro aqui é maravilhoso. Às vezes você que tem um problema na sua parte afetiva, então este livro aqui eu recomendo para você que quer lutar, e tem pessoas que têm lutado. Eu estava agora em uma missão em São Paulo, e lá tinha um casal, a Valéria e o Rafael era ex-travesti, hoje é casado e testemunha. Inclusive o padre Paulo Ricardo, nesse ano de 2014, ele, no PHN, na Canção Nova, ele acabou citando também um exemplo desse rapaz. Então tem pessoas que têm lutado. Às vezes a pessoa tem problema com a homossexualidade. O que vai fazer? Como fazer? Tem alguma solução? Também os pregadores, não é a questão só de condenar a homossexualidade, né? Como é do diabo, é do inferno, vai para o inferno. A questão também é apontar caminhos. Como que vai fazer para que a pessoa saia? Como vai fazer com que a pessoa ela consiga a libertação? Então este livro, A Batalha pela Normalidade Sexual, vai apontar caminhos. Vai falar que uma pessoa, a primeira coisa que ela tem que ter é força de vontade. Ela precisa ter força de vontade para enfrentar esse problema que ela carrega, que ela tem dentro dela, né? Esse conflito, um problema psicológico. Geralmente, pessoas homossexuais, o pai, a mãe, desejava uma menina e veio um menino, e ali na gestação ficava todo momento cuidando
daquele filho como se fosse uma filha, e isso acabou trazendo problemas psicológicos para a criança, e aquela criança ela vai desenvolver uma parte mais afeminada, aquele menino. Então pode ser, e aqui vai falar o livro, que geralmente a homossexualidade ela vai se desenvolver mais na pré-adolescência. Então na pré-adolescência é que se desenvolve essa questão mais da homossexualidade, é aquele período de mudança, onde passa da puberdade e vai entrar para a juventude, e há transformações no corpo do ser humano. Então é onde aparecem muitas coisas, e muitos adolescentes nesse período são rebeldes, e passa por uma fase de mudança. Então este livro vai apontar que a pessoa que tem problema na sua homossexualidade, ela vai passar de 3 a 5 anos para ela conseguir a libertação e conseguir normalizar toda a questão psicológica, onde ele vem passando com sua dificuldade. Então há caminhos e pessoas têm seguido este caminho. Agora, o que nós não podemos aceitar é hoje essa ditadura homossexual. Nós não podemos aceitar, e nem podemos aceitar como algo que seja normal, porque é contra os padrões da sociedade. Se você colocar ali 100 homossexuais numa ilha, 100 homens numa ilha, você vai voltar lá e vai encontrar, depois de 150 anos, só ossos, porque todos morreram. Ou você pode colocar 100 mulheres em uma ilha, você vai voltar 150 anos, você vai encontrar só ossos lá. Agora, se você colocar casais em uma ilha, 100 casais em uma ilha, quando você voltar lá, há a continuidade da espécie. Então não tem como ali homem com homem, mulher com mulher, dar continuidade na espécie. Então está claro que isso é normal. E hoje essa militância da homossexualidade quer colocar isso para a sociedade como se isso aí fosse normal. E não é normal. O cromossomo de homem é homem. O cromossomo de mulher é mulher. É científico. Então não há dado científico. Aqui o livro coloca muito claro. Este livro, A Batalha pela Normalidade Sexual, coloca muito claro que não tem dado científico que a pessoa nasceu homossexual. Ah, eu nasci homossexual. Então você nasceu homem, você nasceu mulher. E aí, devido a traumas psicológicos e vários outros fatores, que existe o fator também da pessoa que foi violentada, e aí ela gera um trauma com o sexo oposto, e ela vai se refugiar no mesmo sexo. Então existe várias situações. Existe, por exemplo, a menina que de repente no meio da escola, pela sua talvez não tão bela de aspecto, de beleza, e às vezes começa a ter sido levar apelidos, se achar inferior a outras meninas e se achar feia. Isso pode levar também ela a uma fuga para a homossexualidade. Então existem vários fatores. A criança que brinca, começa a brincar com brinquedos que não são próprios da sua identidade, seja masculina, seja feminina. O menino brinca de carrinho, a menina brinca de boneca. Então tudo isso é uma questão que nós temos que estar atentos. Então o que acontece? A palavra de Deus, para nós que somos cristãos, talvez você não é cristão, mas a palavra, ela que norteia, né, o Ocidente, foi norteado e evangelizado pelo cristianismo. A palavra de Deus diz lá em Levíticos, capítulo 18, no versículo 22, ela vai falar o seguinte: não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Isto é abominação. É uma abominação. Está aqui na palavra de Deus que isso nunca foi do agrado de Deus. Nós vamos contemplar a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26.
Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado no sentido, num projeto de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus formou o homem do barro da terra. Insuflou sobre ele o sopro divino e o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, Deus formou toda a parte do ser humano, inclusive as suas genitais, foram formadas por Deus. O homem é templo de Deus, é templo do Espírito Santo. E por isso nós temos uma lei, uma regra, a lei divina, que é imutável. Passa gerações e gerações e ela não pode ser mudada. Ela continua a mesma, ela não varia. O que varia são as culturas, são os tempos, são as transformações, mas a lei ela é divina, ela é imutável. Ela não está sujeita a variações. E a palavra de Deus, ela vem nos mostrar isso, que já era uma coisa abominável. Deus criou Adão e Eva, não criou Adão e Ivo. Então não existe a pessoa, porque eu vou ter um filho, aí eu tenho orgulho de ter um filho gay. Ninguém vai ter orgulho de ter filho gay. Ninguém vai colocar, quando um pai, uma mãe tem um filho, então se tem um menino, prepara os enxovais azul. Se tem a menina, se prepara o enxoval rosa. E assim sucessivamente. Agora vai ter, vou ter um filho, ele vai ser homossexual. Aí vai colocar a bandeira do arco-íris. Ninguém vai querer isso não. Ninguém vai, isso vai sentir uma ofensa. Ferir aquilo que é natural, da natureza. A palavra de Deus diz também, São Paulo vai falar em 1 Coríntios, no capítulo 6, ele vai falar sobre isso, a questão também, não só da homossexualidade, mas também de outros pecados. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 9, vai dizer assim: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes, hão de possuir o reino de Deus. Então a palavra está claramente falando que as pessoas que vivem no pecado, não é só a questão da homossexualidade. A pessoa que vive drogada, a pessoa que vive bêbada, que vive segundo as suas paixões, segundo os vícios, segundo a carne, agradando ali os apetites da carne, as obras deste mundo, fazendo com que se afaste dos caminhos de Deus. Não é Deus que se afasta do homem, é o homem que se afasta de Deus. É o homem que se distancia de Deus. A palavra do Senhor diz lá em Isaías, capítulo 59, do versículo 2, vai falar: não é a mão de Deus que é capaz de salvar, mas são os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. Então ali é o pecado que distancia, é o pecado que afasta. Mas há uma chance. São Paulo vem falar: mas se você tem passado por isso, ao menos algum de vós tem sido isto, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de nosso Deus. Então se você tem passado por isso, mas você foi transformado pelo poder de Deus, maravilhoso, você vai ser um testemunho, você vai ser uma pessoa, vai ser um referencial. Como o Rafael agora em São Paulo estava testemunhando, um ex-travesti que hoje está casado e está lutando para que possa cada vez conseguir a sua normalidade, porque é um problema psicológico. A pessoa às vezes, tem uma pessoa, dá o exemplo na batalha pela normalidade sexual, Gerard Van Damme, ele vai falar o seguinte, que às vezes a pessoa tem um ser humano, a pessoa está ali sofrendo, padecendo, ela nem se compadece e às vezes ainda acha bom que o ser humano está sofrendo. Aí passa um gatinho que está ali, está passando está
ferido, e aí ela vai e se compadece pelo gato e não se compadece pelo ser humano. O que é isso? É um problema psicológico. É um problema no seu psicológico. E aí precisa de um tratamento, precisa de uma busca, precisa de realmente a pessoa se afirmar. E que é uma luta, não é fácil para você vencer, não tem nada fácil. A nossa vida, como diz a palavra de Deus, Jó capítulo 7, versículo 1, vai falar que a vida do homem sobre a terra é uma luta. É um combate constante para que nós possamos realmente lutar pela santidade. E aí você precisa lutar, você precisa ser um homem de Deus, você precisa ser uma mulher de Deus e lutar. Buscar os meios para você vencer. E nós estamos vendo hoje, na nossa nação, leis que querem ser aprovadas e umas que já são aprovadas para destruir com a célula vital da sociedade, como vai falar o Papa João Paulo II, onde também ele, nas suas catequeses, homem e mulher o criou, catequeses do Papa João Paulo II, do São João Paulo II agora, canonizado. Ele vai falar sobre a teologia do corpo e colocar essa questão da família. E ele vai falar que a família é a célula vital da sociedade. É a célula vital. Então nós temos que trabalhar para a restauração das famílias. E hoje as pessoas estão apontando por outros caminhos, levantando bandeiras, fazendo guerra. Hoje o nosso parlamento está tomado por pessoas homossexuais, estão aprovando todo tipo de lei. Existem 800 leis contra, principalmente, o cristianismo, contra bases cristãs que está na nossa nação. 800 para serem aprovadas. A todo momento eles estão lá batendo, querendo que essas leis sejam aprovadas. Então está aí, dentro dos parlamentos, as pessoas tomaram, os maus tomaram, e aí aquela frase de Santo Agostinho: os maus não são bons, porque os bons não são melhores. Há muitas pessoas que estão omissas, muitos padres que estão omissos, não têm orientado, muitos missionários que estão omissos, não têm orientado. Existe um problema hoje na sociedade. Nós devemos buscar o estudo, buscar como fazer esse resgate, como restaurar a imagem e semelhança de Deus. Nós temos que buscar. Nós não podemos aceitar que isso é normal. Querem hoje colocar lei, o kit gay sendo aprovado aí. Já existe em São Paulo escolas que estão tirando o dia dos pais, estão colocando o dia dos educadores. Estão querendo mudar a questão colocar agora, tirar o sexo masculino e feminino e colocar agora a ideologia do gênero, onde a pessoa que vai criando na cultura o que ela vai ser, independente do seu sexo. Então estão deformando, e aí cumprindo aquela passagem de Romanos, onde vai falar Romanos capítulo 1, e o título é a cólera de Deus contra os gentios. A cólera de Deus contra os gentios. São Paulo ele vai falar o seguinte: por isso, Deus o entregou aos desejos de seus corações a imundície, de que modo que desonraram entre si os seus próprios corpos. Desonraram entre si nos seus próprios corpos. Porque o corpo, como vai falar 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, o corpo do ser humano é templo do Espírito Santo, é morada. Você não tem o direito de querer fazer o que você quer, porque você é morada do Espírito Santo. Você é morada de Deus. Então é importante você saber. Olha só o que São Paulo continua dizendo: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas, as suas mulheres, e mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Olha aqui como é importante. Contra a natureza. O que é a natureza? Aquilo que Deus criou.
continuou aquilo que foi desde o princípio. O que diz o livro de Gênesis, lá no capítulo 1? E Deus criou o céu e a terra. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, e ele viu que isso era bom. E ele vai, cada momento que vai falando da criação, e ele fala, ele viu que era bom. E quando cria o homem, Deus falou, e viu que isso era muito bom, porque o homem é a coroa da criação. O homem foi criado bom, no estado natural, numa sexualidade sadia, na busca, na intimidade, no diálogo com Deus. A palavra fala que Deus visitava ao entardecer o homem, na brisa da tarde. O homem via, tinha um contato direto com Deus. Então a palavra está dizendo aqui, do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. A punição. Nós vemos hoje a questão da AIDS, outras doenças venéreas. Por quê? Muitas vezes o homem desviando o caminho de Deus, ele é punido. Ele é punido. Ele é punido pelo seu pecado, porque o pecado tem consequências. Qual é o salário? Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, a pessoa que segue as suas próprias paixões, ele vai se tornando amigo do mundo. E quem é amigo do mundo vai falar Tiago 4:4, aquele que é amigo do mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. Ele se aparta de uma amizade com Deus, de um colóquio com Deus. E ele vai cada vez, e vai criando o quê? Uma revolta. Não é normal, nós não podemos aceitar e não vamos aceitar. Nós que somos cristãos, nós vamos amar. A pessoa homossexual, sim, vamos amar. Nós vamos acolher. O homossexual, a pessoa que tem um problema na sua afetividade homossexual, ele tem direito à escola, ele tem direito à faculdade, ele tem direito a um bom trabalho, a dignidade de ser humano. Ninguém está contestando isso. Tem o direito. E nós não estamos atacando a pessoa que tem problema na sua homossexualidade. Porque isso aí existe desde os primórdios. Nós vemos Sodoma e Gomorra que foi destruído. Nós vemos aí questão de várias passagens dentro da Sagrada Escritura proibindo a questão da homossexualidade. Porque existe desde os primórdios, desde que o homem ele se afastou dos caminhos de Deus. Mas o que nós queremos, bater de frente, e o que nós queremos é lutar contra essa militância gay, que tem se levantado. Isso aí nós podemos com certeza vencer. Essas pessoas que ficam levantando bandeira, que ficam querendo colocar uma ideologia e querem levantar até bolsa. O governo quer colocar agora bolsa para homossexual, bolsa para professor homossexual, bolsa para aluno homossexual. Querem agora fazer o sem terra, agora defendendo o sem terra homossexual. Mas virou uma bagunça tremenda na nossa nação. Virou um balaio de gato. Esse pessoal vem comendo pelas beiradas, e hoje estão no Congresso, estão em tudo que é lugar. E hoje estão usando o dinheiro público para fazer as suas passeatas. Aí querem colocar que nós não temos, nós somos homofóbicos. Daqui a pouco nós vamos ter vergonha de ser heterossexuais. Daqui a pouco as pessoas nós não podemos, e aí querem tampar a nossa boca, querem nos amordaçar. Rapaz, nós precisamos, olha só o que São João Crisóstomo diz, ele comenta, né? São João Crisóstomo, comentar a Cartas de São Paulo, o primeiro volume, na página 82, depois se você quiser adquirir o livro, quiser conhecer. Olha só o que São João Crisóstomo, doutor da igreja, o santo doutor do Oriente, olha só o que ele diz a questão da prática homossexual, comentando essa passagem do primeiro capítulo de Romanos. Não digo somente que te tornaste mulher, mas que deixaste de ser homem, sem transformar a natureza, nem conservar a que tivestes. Mas és traidor de ambas e dignos de ser repelido.
Olha só, digno de ser repelido, digno de ser repreendido. Irmão, São João Crisóstomo vai falar que a questão da homossexualidade é pior do que um cão. Porque o cão não transforma, ele não muda, ele está ali seguindo a sua natureza. O homem não, ele está seguindo, ali ele está indo contra a natureza. São João Crisóstomo vai falar que a questão do homossexual é pior do que um homicida. Talvez você fale até escandalístico, mas como assim? Pior do que um homicida, porque quando a pessoa mata um outro, ele mata o corpo, mas não mata a alma. E o homossexual, ele mata o corpo e ele mata a alma, porque ele segue o pecado, ele afirma o pecado. E hoje a militância gay está afirmando o pecado. Quando a igreja, quando os filósofos, os teólogos, ele fala contra a questão da homossexualidade, vai falar Peter Kreeft, neste livro aqui, Como Vencer a Guerra Cultural. Muito importante esse livro, interessantíssimo. Ele é da Universidade de Harvard, é filósofo, e ele vai falar que quando nós, os cristãos, falam contra a homossexualidade, é porque a igreja acredita que o homossexual pode ser santo. Que a pessoa que tem tendências homossexuais, ela pode viver a castidade, como diz o catecismo da Igreja Católica. A pessoa pode viver. A igreja acredita. Nós estamos vivendo hoje a questão de uma revolução sexual. As pessoas hoje estão afetadas na sua sexualidade. Propaganda de cerveja, mulher pelada. Propaganda de enlatado, mulher pelada. Propaganda de celular, mulher pelada. O ser humano está sendo atacado. A mídia começou a propagar. A Globo começou. As novelas começaram com um beijinho aqui, com um beijinho ali, na homossexualidade. Aí a população se levantava, eles recuavam um pouco. Daqui a pouco colocavam uma cena, colocavam outra. Aonde nós chegamos? Agora nós chegamos na suruba do Big Brother. A nação chegou agora a ver a suruba do Big Brother. O Big Brother virou um filme pornográfico. Tá lá a vovó com o seu netinho assistindo agora o filme pornográfico, que é o Big Brother. Então são essas questões que nós não podemos achar que está tudo muito certo. E eles estão fomentando as crianças. Estão tentando trabalhar nas escolas com kit gay, com filmes, com várias cartilhas, incentivando a homossexualidade. A criança que está no colégio não é para aprender sobre sexualidade, não. Ela tem que aprender sobre matemática, português, geografia. Tem que aprender aquilo que é natural do colégio. Então estão deturpando. A pessoa homossexual que quer lá, se você acha que quer viver com outra pessoa, amém, vive lá do jeito que você quer viver. Agora, não queira colocar isso como ideal para a sociedade, porque aí nós não vamos aceitar. Nós vamos realmente protestar. Nós vamos levantar a bandeira do Evangelho, porque nesta nação existem pessoas que estão com a verdade, que estão com a palavra de Deus, que estão com os mandamentos de Deus, que estão com uma ética moral. Não só os cristãos, mas como várias pessoas na sociedade, independente de outras religiões, também que não aceitam isso. Em toda a história, em todas as civilizações, quem norteou a sociedade foi a família. Está na Constituição. O que é a família? O homem, a mulher e sua prole. Então estão querendo modificar as leis. Estão querendo colocar para o goela abaixo. Isso vai dar pano para manga. Porque isso está sendo preparado uma perseguição também cristã. Esse movimento gaysista, esse movimento abortista, feminista, essas pessoas estão sendo preparadas para ter um ódio contra os cristãos. Daqui a um tempo você vai ver o que vai acontecer. O ateísmo tem se alastrado na nossa nação. Está sendo preparado, isso é um germe para a perseguição futura. Irmão, vários lugares não aceitam. Às vezes o homossexual, vocês têm sorte que vocês estão num país que a maioria são cristãos. Mas existe lugar como Cuba,
que os homossexuais são presos, outros são mortos. No Iraque, os muçulmanos não aceitam também, são mortos. E vocês estão fazendo isso aí, essa polêmica, essa ditadura homossexual, porque vocês estão achando um espaço que é o cristianismo. Mas vocês, cada vez mais que vão fazendo isso, vocês vão preparando para que o cristianismo vai sendo colocado de lado e para que entre outras coisas, como nós temos visto no nosso país, leis absurdas e cada vez mais se aproximando o Brasil de um comunismo. E que nós temos que estar com os olhos abertos, principalmente agora, onde vai ter as votações, onde você vai votar para presidente. Tenha consciência, porque do jeito que está o nosso país, a nossa nação, nós não podemos aceitar. E nós temos que mudar, e você pode mudar com a questão do seu voto. Outra coisa também, um filósofo brasileiro chamado Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Vale a pena ler, ele tem uns artigos que fala também nessa questão da homossexualidade, e ele diz assim: no Brasil, uma das sociedades mais pessimistas do planeta, onde homossexuais declarados ocupam cadeiras do parlamento sob aplausos gerais, onde as vovós assistem os shows de travestis na TV junto com seus netinhos, e onde um espetáculo público de carícias lésbicas entre a esposa de um governador e a de um ministro não suscita o menor escândalo na mídia. É o que estão querendo fazer. Olha só, no nosso país parece que não existe regra, não existe ética, não existe moral. Está virando uma bagunça. Então eu estou aqui hoje levantando para você, meu irmão, que é um cristão, para você que não é cristão, a questão da homossexualidade, as pessoas que têm problema na sua afetividade. Há um caminho. Qual é o caminho? O caminho de Deus, o caminho da santidade, o caminho da renúncia, do sacrifício. Em Brasília teve uma criança de 3 anos, num colégio estudando, quando a professora viu, estava chupando o pipi do outro. Por que isso? Porque o colégio está fomentando, porque a televisão está fomentando. Em Brasília teve um pai que foi para passeata gay e levou o filho. Com 15 dias depois, estava o filho passando batom. Mas por quê? O pai levou, o pai incentivou leis para serem aprovadas como a PL 122, onde você vai estar numa mesa, aí se você está numa mesa, aparece 2 homossexuais, 2 homens ou 2 mulheres, e aí se beijar e você se levantar, você pode pegar de 3 a 5 anos de cadeia. É profissional, hoje é médico que cheira cocaína, médico que está lá fumando maconha. Agora, como passou agora no jornal, agora um médico que filmava as mulheres, colocava a câmera, ficava vendo as mulheres peladas, trocando de roupa. É isso, é um verdadeiro Big Brother. Nós não temos mais privacidade. Está cada vez sendo mais cercado, nós estamos vivendo um Big Brother ao vivo, mesmo. Então, qual é o caminho? O caminho é um só, a santidade, a renúncia. E aquela passagem, falar para você que tem problema na homossexualidade, vai ser fácil para você vencer? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil mesmo. Como não é fácil para você se libertar do alcoolismo, como não é fácil você se libertar da dependência química, do crack, da cocaína, da maconha, ou de qualquer outro tipo de vício, não é fácil. Mas também é possível, não é impossível, é possível. Aquele que quer lutar, aquele que quer vencer. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 4, ainda não tendes lutado até o sangue na luta contra o pecado. A palavra do Senhor diz, Mateus capítulo 16, versículo 24, quem quiser me seguir, renuncie-se a ti mesmo, pega a tua cruz, vem e segue. Renúncia, propósito. Qual é o seu problema?
Vá buscar na palavra, em Deus. Se possível também busque um tratamento. Existem psicólogos cristãos, psicólogos que às vezes não são cristãos, mas são éticos, têm uma moralidade, está realmente baseado naquilo que é uma lei natural. Então, existem meios para você buscar e vencer as suas dificuldades. Então, eu finalizo aqui essa reflexão sobre a homossexualidade. Eu tenho buscado compreender mais essa realidade, tenho visto nas missões que realmente existe uma problemática, muitas pessoas que começaram agora a ter problemas na sua parte afetiva, na sua sexualidade, e aí uma coisa que o Papa João Paulo II já estava prevendo, que já estava acontecendo, era justamente isso que ele quis fazer com este livro, A Teologia do Corpo, Homem e Mulher o Criou, Catequese sobre o Amor Humano. E este catatal aqui, dessa grossura, é um livro que pode te levar a você entender o mistério da criação de Deus, de homem e de mulher. Então nós precisamos voltar às origens, recuperar a consciência, recuperar a moralidade, a ética, que cada vez mais o homem tem perdido e ele tem ficado frustrado. Eu quero falar para você, não é o Estado que vai tomar conta de homossexuais, pessoas que têm problema. Ele está fomentando, mas quem toma conta, como da dependência química, que você não vê o Estado tomando conta. Casa de recuperação aí é católico, é de protestante, que fica cuidando de dependente químico, de pessoas que são drogadas. Não é o Estado, não. Muito pelo contrário, existem pessoas políticas que têm patrocinado o tráfico de droga. E a mesma coisa na questão da homossexualidade. Não se engane não, quem vai cuidar dessas pessoas aí é a igreja. É a igreja que vai amar, é a igreja que vai tentar solucionar, tentar dar uma ordem, apontar um caminho. Então que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que Deus abençoe. Obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês, nesse diálogo, neste colóquio, nesta reflexão sobre esta problemática que está na nossa nação e que se deve haver o debate, que se deve haver a discussão, para que cada vez mais fique mais claro a questão de que o caminho que o Estado tem tomado é um caminho errado e que os homens têm tomado, este é um caminho contra a vontade de Deus, contra os princípios cristãos. Então que Deus abençoe, salve Maria, e que Deus possa cada vez mais nos fortalecer para combater o bom combate. Que Deus nos abençoe, em nome do Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amém.